E aí, galera, tudo bem? Última aula teórica aqui do projeto Missão Enem. A partir da aula 41, só exercícios, ou seja, vou resolver questões que você pode aí mandar mensagem para mim pedindo a questão que você gostaria que eu resolvesse. Mas nós vamos estar aqui fazendo questões e você, fechando esse conteúdo teórico comigo, vamos aí mergulhar firmes para a aprovação. Vem comigo! Pessoal, meu nome é Sérgio Monteiro, estamos aqui começando a última aula teórica. Vou falar da geração contemporânea. Falarei dos anos 70 e dos anos 80 até os dias de hoje. A gente pode falar que nos anos 70, nós estamos ainda produzindo uma poesia que seria uma literatura que vem marcada pela censura. Quer dizer, em 1968, o AI-5 radicalizou a perseguição política, radicalizou a perseguição em cima dos artistas, a liberdade, a censura ficou mais forte e, claro, os artistas tiveram que se reinventar e buscar criar camadas, metáforas nos seus textos para que fugisse daquilo que seria a perseguição. Então, normalmente, quando anos 60, anos 70 caem, normalmente eles colocam no enunciado esse contexto da ditadura para você perceber o porquê das metáforas, o porquê das imagens que aparecem no texto. Os textos vão ser muito caracterizados, esses textos da chamada poesia marginal dos anos 70. Nós temos aí três figuras que são nobres, O Cacaso, que é aqui esse cara de óculos aqui, cabeludo. Esse cara com cara de samurai, com esse bigode indecente aqui, é o Leminski, Paulo Leminski, E a minha paixão, Ana Cristina César, essa foto aqui maravilhosa, ela com esses óculos escuros aqui, enigmáticos, Ana C, A Teus Pés, leitura obrigatória esse ano lá no vestibular de São Paulo. Então, assim, vale a pena vocês darem uma lida, Na internet tem muita gente produzindo páginas em que divulga a obra desses autores. E a poesia marginal dos anos 70 também teve Chacal. Nós tivemos aí, no caso, o Francisco Alvim, o Geraldo Carneiro, várias pessoas produzindo obras interessantes e que até hoje são assim estudadas e são ainda pesquisadas, tal a riqueza e a profundidade com que eles brincaram em termos de paródia, humor, experiências, retomando o concretismo, experiências de poesias de praxe. Eles mexeram, assim, até o Leminski trouxe o haikai para dentro da questão do texto, o uso de expressões do cotidiano, do coloquial, reescrevendo frases prontas. Tudo isso era matéria-prima para a produção poética desses artistas que se comunicavam diretamente com a juventude, que ansiosa pela liberdade, ansiosa por buscar e conquistar novos espaços, acabavam consumindo a obra desses artistas que traduziam as inquietações, o espírito e de desejo de liberdade que essa galera tinha. Então aí, os anos 70 é uma literatura bem interessante que até hoje, se a gente pegar aí dos anos 80 até os dias de hoje, a gente vai perceber que os anos 80, o cenário, você ainda tem, assim como nos anos 70, você tinha uma questão de privilegiar os consagrados. Então, assim, Jorge Amado, você falava ainda de João Cabral de Melo Neto, você falava de Graciliano Ramos, quer dizer, Clarice Lispector, esses autores que eram chamados medalhões e que eram, no caso, produzidos pelas grandes editoras. Por isso que até eu esqueci de comentar aqui que nos anos 70 a poesia era chamada de marginal, não é porque era feita por bandidos, não. É porque ela era marginal, porque ela estava à margem das editoras. E ela é chamada de geração mimeógrafa porque eles rodavam em mimeógrafo, Quem teve o passado em mimeógrafo, Como eu tive, que era comum fazer prova, lista de exercícios, os professores compravam carbono, aí faziam um material em carbono e botavam para rodar no mimeógrafo. Aí você ficava sentindo, quando você recebia a folha, vinha aquele cheirinho de álcool, as pessoas ficavam viciadas naquele cheiro de álcool. Mas aí o que acontece? Anos 80, a gente ainda sofre com esse processo que está mudando. Fim da censura, o fim da ditadura,
Aí nós teremos Diretas Já, dos anos 80, e aí o rock nacional tem a explosão, né? Porque você vai ter assim uma liberdade de composição e uma liberdade que não se tinha antes. Os autores vão começar a experimentar e poder ser mais diretos nas suas questões, e aí vem um misto de esperança, de busca de um rumo. O que vai ser assim? Nós vamos cobrar a conta do passado, da perseguição política, nós vamos cobrar aí aquilo que seriam os problemas da nossa sociedade, como que a gente vai transformar. Então você começa a ver um crescimento muito grande, né, de jornalistas que vão escrever romances, que vão dialogar com esse passado de tortura e esse passado de perseguição. Vamos ter aí um aparecimento da literatura de autoajuda, que vai crescer muito. Nós vamos ter a voz, o crescimento de escritores negros, né? Estou botando aí, eu botei a foto aí da Carolina de Jesus, Quarto Despejo, a nossa Conceição Evaristo, e o Paulo Lins, que lançou um dos livros mais emblemáticos dos anos aí 90, 80, 90, que foi Cidade de Deus, né? Um grande livro que vale a pena a leitura para a gente entender, né, como que a violência, como aquele lugar idílico, tranquilo, se transformou num centro, num refúgio de bandidos, né? E atrapalhando a vida dos milhares de pessoas inocentes que se tornam refém do tráfico, refém do medo, e tudo isso é contado com uma vivacidade muito grande. Então, assim, todo esse experimentalismo, tudo isso aí vai aparecer, seja no romance, seja na crônica. Na crônica você tem um Luiz Fernando Veríssimo que vai trazer a vida privada e vai jogar um humor, lançar ali uma ironia sobre questões do cotidiano. Nós teremos aí uma poesia que ainda vai continuar dialogando, né? Você tem um Drummond vivo, você tem aí um Vinícius, você tem ainda os grandes poetas vivos. Drummond morre em 87, quer dizer, você tem aí uma influência muito forte, quer dizer, mas você tem um Afonso Romano Santana, que tem um espaço, você tem uma Marina Colasanti, que também ainda tem uma voz muito interessante. Você vai descobrindo, né, a Marta Medeiros, você tem o Marçal Aquino, você tem aí, no caso, o Chico Buarque, que produz livros maravilhosos. Então, assim, até hoje, nós ainda temos muita gente produzindo e apontando e dialogando com o momento histórico que nós vivemos. Paulo Coelho, que é o maior vendedor de livros do Brasil, né? E o autor brasileiro mais vendido no mundo, é um cara que não aparece em prova, né? Porque existe toda aquela questão de que ele não é um grande escritor, apesar de ser acadêmico, né? Mas você tem um Moacir Clear que aparece, você tem ali uma Elisa Lucinda, e você tem novos nomes da poesia, né, que estão aparecendo aí. Você tem um Rubem, esse ano nós perdemos Rubem Fonseca, que era um grande representante de um romance policial, criador do Mandrake, né, o detetive Mandrake. Perdemos o Luiz Alfredo Garcia Rosa esse ano, que criou o Delegado Espinosa. Então, assim, nós temos uma série de escritores, né, bem interessantes. Tem o Rafael Montes, que assina a série Bom Dia, Verônica, que é um sucesso na TV, mas o Rafael Montes é muito conhecido como escritor. Aí, no caso, muitos alunos, muitos jovens já conhecem a obra dele. Então, assim, a literatura brasileira tem constante renovação e sempre vai ter gente criativa, sempre haverá pessoas talentosíssimas dando voz às questões da nossa sociedade. E hoje, o medo, a violência, a corrupção, a fragilização, a fragilidade com que se contam as instituições, tudo isso é matéria-prima para a nossa produção literária. Então é muito interessante a gente observar como isso se constrói, como isso se faz, para que possamos, então, ler e compreender melhor o que é o nosso país. Daí, quais são as questões que eu separei? Eu separei aqui Raduan Assar, né? E um texto que se comenta o texto dele. E aí a questão dizia o seguinte: considerando-se os textos apresentados e o contexto político e social no qual foi produzida a obra Um Copo de Cólera, verifica-se que o narrador
ao dirigir-se a sua parceira, nessa novela, tece um discurso. Olha só, o narrador aí seria o homem que é casado, tem a sua parceira, e ele está, no caso, discutindo com essa parceira aí. Então a gente vai ter que ler o texto e observar qual desses caráteres aqui seriam possíveis para poder justamente compreender, né? Traduz o que você lê no texto 1. Então, vamos lá. Já foi o tempo em que via a convivência como viável, só exigindo desse bem comum piedosamente o meu quinhão. Já foi o tempo em que consentia num contrato, deixando muitas coisas de fora, sem ceder, contudo, do que me era vital. Já foi o tempo em que reconhecia a existência escandalosa de imaginados valores, coluna vertebral de toda a ordem, mas não tive sequer o sopro necessário e negado o respiro. Me foi imposto o sufoco. É essa consciência que me liberta. É ela que hoje me empurra. São outras agora minhas preocupações. É hoje outro meu universo de problemas. Num mundo estapafúrdio, definitivamente fora de foco, cedo ou tarde, tudo acaba se reduzindo a um ponto de vista. E você que vive paparicando as ciências humanas, nem suspeita que paparica uma piada. Impossível ordenar o mundo dos valores. Ninguém arruma a casa do capeta. Me recuso, pois, pensar naquilo em que não mais acredito. Seja o amor, a família, a amizade, a família, a igreja, a humanidade. Me lixo para tudo isso. Me apavora ainda a existência, mas não tenho medo de ficar sozinho. Foi conscientemente que escolhi o exílio, me bastando hoje o cinismo dos grandes indiferentes. Olha só, o cara tá dando um pontapé na bunda da mulher, né? Raduan Assar lançou a novela Um Copo de Cólera em 1978, fervilhante narrativa de um confronto verbal entre amantes, em que a fúria das palavras cortantes se estilhaçava no ar. O embate conjugal ecoava o autoritário discurso do poder e da submissão de um Brasil que vivia sob o jugo da ditadura militar. Ou seja, esse debate, esse discurso violento do marido, em que ele ataca a visão humana da esposa, da parceira, é de certa forma um discurso da própria ditadura, que na sua imposição chegava e descartava e desprezava aquilo que era o discurso do ser humano, o discurso humanitário, o discurso humanista. Pô, isso daí é tudo piada, ninguém tá ligando pra porcaria nenhuma. Então, no qual foi produzida a obra, considerando os textos apresentados e o contexto político-social no qual foi produzida a obra, Um Copo de Cólera, verifica-se que o narrador, ao dirigir-se a sua parceira nessa novela, tece um discurso. Conformista, está longe. A gente parou por aqui, porque ele não é conformista, porque ele diz que ele se lixa para tudo isso. Pacifista? Também não. É bem agressivo, então não é pacifista. A primeira palavra já quebrou logo. C. Desmistificador. Escrito em um discurso ágil e contundente que critica os grandes princípios humanitários supostamente defendidos por sua interlocutora. Aqui no texto, ele diz, né? Para você que vive paparicando as ciências humanas, nem suspeita que paparica uma piada. Impossível ordenar o mundo dos valores, impossível arrumar a casa do capeta. Ou seja, letra C está dentro. Mas vamos ver aqui, politizado, pois apela para o engajamento nas causas sociais. Então ele diz que se lixa para tudo. Se afastou de família, amizade, sociedade, está fora. Contraditório, ao acusar sua interlocutora de compactar com o regime repressor. Não, ela não compactua. As crenças dela se opõem aos valores da ditadura. Então é letra C. Questãozinha aí, muito boa. Questão 2. Observe como é que a questão começa. De acordo com o texto, então é uma questão de compreensão. Eu não posso interpretar. Eu tenho que entender o que está escrito. Não é para você deduzir, é para você compreender. De acordo com o texto, após receber a carta de um amigo que se deu o trabalho de fazer um xerox da página 827 do dicionário, sinalizando um erro de grafia, o autor reconhece. Então, o que o autor reconheceu ao receber isso daí?
Vejamos, aí no caso, na leitura do texto. Sou feliz pelos amigos que tenho. Um deles muito sofre pelo meu descuido com o vernáculo, ou seja, do descuido com a palavra, né? Escrever a palavra. Por alguns anos, ele sistematicamente me enviava missivas eruditas com precisas informações sobre as regras da gramática, que eu não respeitava, e sobre a grafia correta dos vocábulos, que eu ignorava. Fiz-o sofrer pelo uso errado que fiz de uma palavra num desses meus badulaques. Era o nome que ele dava à coletânea de texto dele, chamada de badulaques. Acontece que eu, acostumado a conversar com agentes de Minas Gerais, falei em varreção, do verbo varrer. De fato, trata-se de um equívoco que, no vestibular, poderia me valer uma reprovação, pois o meu amigo, paladino da língua portuguesa, se deu o trabalho de fazer xerox da página 827 do dicionário, aquela que tem no topo a fotografia de uma varroa. Você não sabe o que é uma varroa? Para corrigir-me do meu erro. E confesso, está certo. O certo é varrição e não varreção. Mas estou com medo de que os mineiros da roça façam troça de mim porque nunca os vi falar de varrição. E se eles rirem de mim, não vai me adiantar mostrar-lhes a xerox da página do dicionário com a varroa no topo. Porque para eles não é o dicionário que faz a língua, é o povo. E o povo, lá nas montanhas de Minas Gerais, fala varreção, quando não barreção. O que me deixa triste sobre esse amigo oculto é que nunca tenha dito nada sobre o que eu escrevo, se é bonito ou se é feio. Toma a minha sopa, não diz nada sobre ela, mas reclama sempre que o prato está rachado. Bem, então aqui, veja bem, você tem aqui uma relação em que o amigo tem um hábito de ficar corrigindo, né? Aqui ele pegou um caso específico em que ele quis colocar, no caso, corrigir o poeta dizendo que aqui, quando se escreve, você tem que seguir a língua canonicamente, não dá para fazer muitas invenções. Então o que acontece? Sinalizando o erro de grafia, o autor reconhece. Ele diz aqui, ele reconhece o quê? Eu confesso, ele está certo. O certo é varrição e não barreção. Mas estou com medo que os mineiros da roça façam troça de mim, porque nunca os ouvi falar varrição. E se eles rirem de mim, não vai adiantar mostrar xerox da página do dicionário, porque para eles não é o dicionário que faz a língua, é o povo. Então veja bem, ele reconhece a supremacia das formas da língua em relação ao seu conteúdo? Não. Ele não reconhece isso. Ao contrário. A necessidade da norma padrão em situações formais de comunicação escrita. Sim, ele fala assim, se eu fosse fazer um vestibular, eu seria reprovado. Então, no momento que ele reconhece que se ele fosse fazer um vestibular, ele não poderia escrever da forma como ele escreveu, então ele está falando que ele reconhece a necessidade da comunicação escrita. Aí ele vê se a obrigatoriedade da norma culta da língua para a garantia de uma comunicação efetiva, não. Tanto é que ele questiona que se ele falar a palavra correta lá com o povo de Minas, eles vão rir dele, né? A importância da variedade culta da língua para a preservação da identidade cultural do povo? Não, ao contrário, ele diz que é o povo que faz a língua, não é a norma que faz a língua. E a necessidade do dicionário como guia de adequação linguística em contextos informais? Não. Ele diz que o povo vai falar da forma dele, não é seguindo o dicionário. Então a resposta aí, pessoal, é letra B. Aí, no caso, a resposta. Na questão número 3, veja bem, a oposição entre campo e cidade esteve entre as temáticas tradicionais da literatura brasileira. Nos fragmentos dos dois autores contemporâneos, esse embate incorpora um elemento novo, a questão da violência e do desemprego. As narrativas apresentam confluência, ou seja, elas têm assim, um ponto comum, o que eles têm em comum aqui? Então a gente vai ter que ler o texto 1 e 2 e perceber o que eles têm em comum. João Guedes, um dos assíduos frequentadores do boliche do Capitão, mudara-se da campanha sul do país, tá? Havia 3 anos. 3 anos de pobreza da cidade bastaram para o degradar, quer dizer, para acabar com toda a dignidade, tudo aquilo que ele tinha, né? De asseios, de sobrevivência. Ao morrer,
não tinha um vintém no bolso e fazia 2 meses que saíra da cadeia, onde estivera preso por roubo de ovelha. Então veja, o cara morre sem dinheiro, tinha saído da cadeia e estava preso na miséria aí da cidade, lá do campo. A história de sua desgraça se confunde com a maioria dos que povoam a aldeia de Boa Ventura, uma cidadezinha distante, triste e precocemente envelhecida, situada nos confins da fronteira do Brasil, com o Uruguai. Então veja bem, a gente está falando, olhando lá para aquela cidadezinha e está vendo uma pessoa que morre sem nada, que onde ele foi morar, ele acabou se degradando e a pobreza fez com que ele fosse para o mundo do crime, roubando uma ovelha, e isso fez com que ele fosse preso. No texto 2, comecei a procurar emprego, já topando que desse e viesse. Menos complicação com os homens, quer dizer, com as autoridades. Mas não estava fácil. Fui na feira, fui nos bancos de sangue, fui nesses lugares que sempre dão para descolar algum. Fui de porta em porta, me oferecendo de faxineiro. Mas estava todo mundo encabreado, ou seja, desconfiado, pedindo referências. E referências eu só tinha do diretor do presídio. Ou seja, esse cara está desempregado, saiu do presídio e está procurando emprego, está querendo trabalhar de faxineiro, ou seja, ele está querendo um emprego legal para poder sobreviver. Só que ele não está conseguindo. Então, vai chegar um momento em que, no limite da sobrevivência, ele vai acabar roubando. E aí vai acabar voltando para o presídio ou vai ser morto. Então, os dois textos falam de pobreza, criminalidade. Então, aí você tem essa questão do desemprego da pessoa que vive, seja no campo, seja na cidade, se ela tem um passado, um histórico de criminalidade, a dificuldade da reinserção dessa pessoa. Então, elas confluem nisso. Então, quando a gente lê aqui as opções, letra A, criminalidade é algo inerente ao ser humano. Não, não é algo inerente. É uma consequência das questões sociais. B, o meio urbano, especialmente das grandes cidades, estimula uma vida mais violenta. Não, o campo, o outro que está no campo também acabou caindo para a criminalidade. Então não é só o meio urbano. C, a falta de oportunidade na cidade dialoga com a pobreza do campo rumo à criminalidade. Olha só, na cidade dialoga com a pobreza do campo. Está dialogando os dois, sim. Rumo à criminalidade, sim. Letra C. Êxodo rural e falta de escolaridade. Bem, aqui não se fala em falta de escolaridade. Teve o êxodo rural no 1, mas não fala da falta de escolaridade. Então são causas das violências nas grandes cidades. Não. Complacência das leis e inércia dos personagens. Pô, o personagem 2, no texto 2, ele está buscando emprego, ele está batendo, está procurando emprego em tudo quanto é lugar, mas nada acontece. Então a resposta aí só pode ser a letra C. 4 última, aí no caso, vamos observar aqui, que é um texto, também aí no caso atual, contemporâneo, e diz o seguinte: a exploração da variação linguística é um elemento que pode provocar situações cômicas. Nesse texto, o tom de humor decorre da incompatibilidade entre. Então, como é que a linguagem, ao ser usada no texto, vai provocar humor? Provavelmente uma situação de contrassenso, né? O sujeito está usando a linguagem de um jeito e que acaba, no contexto em que é usado, criando uma situação cômica. Mas vamos ver. Tenho a honra de comunicar a Vossa Senhoria que resolvi, de acordo com o que foi conversado com seu ilustre progenitor, o tabelião juramentado Francisco Guedes, estabelecido na Rua da Praia, número 632, dar por encerrado nossos entendimentos de noivado. Como passei a ser o contabilista-chefe dos armazéns Penalva, conceituada firma dessa praça, não me restará em face dos novos e pesados encargos tempo útil para os deveres conjugais. Outro sim, participo que vou continuar trabalhando no varejo da mancebia, como via fazendo desde que me formei em contabilidade em 17 de maio de 1932, em solenidade presidida pelo ilustríssimo senhor presidente do Estado e outras autoridades civis e militares, bem assim como representante da Associação dos Varejistas e da Sociedade Cultural e Recreativa José de Alencar. Sem mais, creia que Vossa Senhoria Patrícia Admirador Sabugosa de Castro. Veja, o cara está falando que o texto todo aqui cria um certo humor, porque o que acontece? O cara está usando uma linguagem extremamente elaborada para poder falar que não vai cumprir aí, no caso,
o casamento, os entendimentos de noivado, porque não terá tempo útil para os deveres conjugais. E ele usa toda uma linguagem, de documentos, só para falar que não vou casar mais. Ponto. Então, assim, a linguagem cria humor nesse sentido aí. Então, veja bem, o tom de humor decorre da incompatibilidade entre o objetivo de informar e a escolha do gênero textual. Veja bem, o objetivo de informar não seria esse aqui o motivo. A escolha do gênero textual, você até poderia, mas o objetivo de informar não. B, a linguagem empregada e os papéis sociais dos interlocutores? Sim, posso entender que sim, porque a linguagem está sendo empregada para uma situação fora do convencional e os papéis que estão envolvidos aí entre as pessoas do texto. Eu poderia pensar na B. O emprego de expressões antigas e a temática desenvolvida no texto, expressões não necessariamente antigas. Ele usa uma linguagem mais elaborada, mas não antiga. As formas de tratamento utilizadas e as exigências estruturais da carta. As formas de tratamento, sim, mas as exigências estruturais da carta, não. O rigor quanto aos aspectos formais do texto, a profissão do remetente. Veja bem, o rigor dos aspectos formais, ele está usando justamente um vocabulário mais elaborado, mas não seria os aspectos formais do texto, não seria necessário usar isso. Então aí, a melhor resposta é realmente a letra B, a linguagem empregada e os papéis sociais das pessoas a quem eu estou aí, no caso, o Sabugoso de Castro, está se comunicando que não vai assumir os compromissos de noivado por não ter tempo para cumprir os deveres conjugais. Então, moçada, o que a gente tem aqui? Essa é a última aula teórica. A partir de agora eu vou ficar só fazendo questões de prova. Então, fique atento que o Missão Enem agora entra nas 4 últimas aulas que desembocam na prova dia 17. Dia 16 haverá uma aula, um aulão do Monteiro, às 9 horas da manhã. Eu entro online dando aula para todo o Brasil falando de Missão Enem. Então, assim, você é o nosso convidado desde já. Vá acompanhando as 4 últimas aulas e nós teremos aí o aulão sendo transmitido pelo canal do Monteiro para todo o Brasil. Eu espero vocês e vamos juntos para a aprovação. Até a próxima. Continuamos aí.